Pessoal, aqui é Priscila Venturi e no vídeo de hoje vamos falar sobre olerite de férias. É isso mesmo, neste vídeo eu vou ensinar vocês a entenderem, a calcular e a explicar um olerite de férias para o colaborador. Eu acredito que seja uma dúvida recorrente para os RHs. Toda vez que você dá umas férias para o colaborador e principalmente quando ela cai em duas competências distintas, gera muitas dúvidas, né? Tanto para o profissional que às vezes tem dificuldade de fazer os cálculos ali, o desmembramento desses cálculos, para também o colaborador. Então eu vou ensinar neste vídeo você ter aí autoridade no cálculo para você entender e ter segurança na hora de explicar o olerite de férias para o colaborador e não restar nenhuma dúvida. Então se você quer aprender todos os cálculos, entender como funciona o cálculo de férias e o olerite, fica até o final desse vídeo que eu vou entregar em detalhes todos os cálculos. E depois você marca aquela pessoa que também precisa aprender aí os cálculos, ter autoridade também, segurança na hora de explicar e compartilha, comenta, me fala o que vocês estão achando. Bora aprender então a conferir e a entender um olerite de férias? Então, primeiramente, antes da gente iniciar aí com a conferência do olerite, vamos entender o nosso recibo de férias, o que ele é e como nós podemos explicar de uma forma mais simples, mais didática para o colaborador o seu recibo de férias. Então, o recibo de férias ele tem algumas informações, que é o período de aquisição, o período de gozo de férias. Aqui nós temos uma média de horas extra, o salário base e aqui o total do cálculo, que se baseamos para fazer ali o cálculo de férias. Lembrando, eu gosto sempre de passar para o colaborador na hora que ele está assinando o seu recibo de férias, que férias nada mais é do que salário antecipado. Ele recebe ali o seu salário antecipado referente a 30 dias, mais um terço para ficar descansando em casa. Nesta ocasião, esse colaborador tirou 30 dias de férias. Então, isso significa que ele recebeu parte de salário do mês 7 e parte de salário do mês 8 dentro desse recibo de férias, mais o adicional, né, de um terço sobre esse valor. Então, é muito importante explicar isso, porque às vezes o colaborador pensa que ele recebe ali antecipado e no mês seguinte ele vai ter o salário dele normal. E na verdade não, na verdade ele está recebendo já de forma antecipada este valor. Então, o que ele tem para gastar, né? O que é bônus? É apenas este um terço de férias. Lembrando que este um terço também tem incidência de INSS, então ele não é esse valor que você pode usar aí, né, para gastar assim indiscriminadamente, porque esse valor ainda tem ali o desconto de INSS, então ele é um valor bruto, né? Então o líquido depois vai ter uma diferenciação. Então, usando esse olerite aqui para a gente como base, né? Você vê que aqui ele teve uma retenção de previdência social e teve uma retenção de imposto de renda. Qual é a diferença para esses dois impostos? O da previdência social, ele é apenas uma... como que eu posso... uma palavra para poder exemplificar. Ele é apenas uma mera estimativa deste valor. Por quê? A Previdência Social ela é fechada por competência. Então, quando eu fechar a minha competência do mês 7, eu preciso calcular todos os eventos que é base de cálculo para INSS, para aí sim eu olhar para a tabela e fazer ali a retenção da Previdência, né? O desconto da Previdência. Então, quando eu tenho férias, aqui eu estou considerando apenas salário deste período, compreendendo apenas este período. Aqui no mês 7, eu tenho ainda 10 dias de saldo de salário, talvez aí férias, algum adicional que não esteja aqui e não foi calculado nessa base de cálculo. Então, por isso que é uma estimativa com base no valor do recibo de férias.
Por isso que quando você tem um olerite, muitas das vezes você tem ali um INSS, diferença de INSS de férias. Por quê? É feito todo um recálculo das bases, né? Que tem incidência de INSS, verifica quanto que realmente é devido à previdência social daquela competência e aí sim faz a retenção ou a devolução. Muitas vezes pode acontecer que haja uma devolução de INSS porque foi descontado a mais e ali o colaborador de repente teve faltas, né, atraso, então pode ser que ocorra uma devolução do valor do INSS. Mas geralmente é sempre aí um valor a ser descontado de diferença para maior, tá? Então entendemos aqui esse recibo, como que ele funciona. Agora vamos ver como vem no olerite, né? Então, aqui no nosso exemplo, a gente vai pegar a competência 8. Então, ele vai ter 9 dias de férias que já foi pago nesse recibo, que tá aqui nesse montante aqui. Porém, como o fechamento de folha por competência, ele é jogado dentro do olerite do mês de agosto, porque eu vou fazer o recolhimento da Previdência Social desses 9 dias somente na competência de agosto. E o imposto de renda, Priscila? O imposto de renda é por regime caixa. Então, eu vou fazer o cálculo deste valor que eu estou recebendo e eu analiso qual que é a data de pagamento. Então, se ele saiu em 11/7, o pagamento desse IR foi no mês 7. Então, este desconto, ele só vai vir na minha folha de pagamento como uma mera informativo. Só vai vir como uma verba informativa. Por quê? Eu vou recolher o valor total deste imposto lá na competência 7. Por quê? Por competência, por regime caixa de pagamento. Então, é na data que ocorre o pagamento. Então, quando que eu recebi todo esse montante? Lá no mês 7. Então, eu recolho toda essa guia integral lá no mês 7. Porém, lá na minha folha, eu vou ter esse desconto desmembrado, mas como informativo, não tem um recolhimento, ele só vem informado. Assim como também o saldo de férias proporcional, 1/3, tudo mais que está aqui junto nesse recibo, ele vai vir como um espelho, eu falo, né? Ele vai ser desmembrado para poder fazer o cálculo da Previdência Social e ele vai vir como proventos e também como desconto. Por quê? Ele já foi pago, né? Então, ele tá constando ali no olerite apenas para somar a base de cálculo para fazer o recolhimento do fundo de garantia e o recolhimento do INSS, da Previdência Social. Então, vamos ver um olerite aqui para vocês entenderem mais. Então, este é o olerite que causa aí terror, né? Muita gente fala assim, eu não sei, eu não entendo nada com esses recibos de férias, eu não tô entendendo nada desses valores. E vocês vão ver que é muito simples fazer a conferência desse olerite. Então, vejamos aqui o que nós temos. Eu tenho aqui, então, vamos colocar aqui que esse funcionário aqui é o José. Então, o José, ele voltou ali no dia 10 de agosto. Então, eu tenho 9 dias de férias do José que eu tenho que colocar aqui para eu fazer o meu cálculo da Previdência e do Fundo de Garantia. Então, aqui, olha, 9 dias de férias e tudo que teve incidência desses 9 dias. Então, eu tenho que trazer também 1/3, as médias de férias, ele vem todo retratado aqui para mim. Então, primeiramente, o que nós vamos fazer na conferência? Quando você vai conferir um olerite, você pode ignorar primeiramente todos esses eventos de férias e confere aqui os vencimentos mensal. Então, se ele tem 9 dias, ele é um mensalista, eu tenho 30 dias de salário, 21 dias de salário, 21 mais 9 dá os 30 dias, correto? Então, eu vou pegar o salário dele, dividir por 30, multiplicar por 21, este é o valor do salário proporcional. Aqui eu tenho mais uma verba, que ela está sendo paga aqui. Essa verba, nesta ocasião, ela tá como informativa, porque ela foi paga no dia 20. Então, lá no dia 20, eu não tenho nenhum recolhimento de imposto. Então, eu preciso trazê-la para minha folha mensal, para que ela seja base de cálculo
do meu INSS e do meu fundo de garantia. Então, aqui ela vai estar aqui como informativa, mas ela vai compor o meu cálculo de base de INSS e fundo de garantia. Então, eu vou somar este valor, eu vou somar a gorjeta e eu vou somar também aqui a gratificação por cargo de confiança. A soma desses três valores, eu vou fazer até aqui para vocês, ó. Então, eu vou pegar 2.448,60 mais 215,75 mais 1.399,20. Eu tenho uma base de cálculo, deixa eu marcar aqui, só pra gente acompanhando, eu gosto de fazer a anotação. Então, base de cálculo INSS mensal. Então, eu tenho uma base de cálculo de 4.063,55. Eu vou pegar a minha tabela de INSS e vou olhar para ela qual é o percentual que eu tenho que multiplicar este valor. Então, se é 4.063, eu vou multiplicar por... Opa, cadê minha tabela? Aqui. Por 14%. Então, vezes 14%. E eu também faço a dedução ali da parcela a deduzir. Menos 174,08. Então, o valor que eu tenho para descontar de INSS é o valor de R$ 394,81. Aqui, gente, pode dar uma diferencinha de centavos por conta de casas decimais da calculadora. Mas observem que exatamente o valor que está aqui no desconto do Olerite, R$ 394,80. Então, aqui eu encontrei o desconto do INSS mensal. Sempre, 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 recibo de férias, você precisa desmembrar primeiramente o que é mensal, o que é de férias, faz o valor do desconto e deixa ele reservadinho ali, tá bom? Agora, vamos olhar para nossas férias. Então, aqui, quando eu pego esse valor e eu desmembro ele, eu pego esse valor divido por 30, multiplico por 9. Esse valor divido por 30, multiplico por 9. Eu vou ter o valor da soma desses três eventos aqui. Ou eu posso simplesmente pegar esse total, né? Esse valor aqui, dividir por 30, multiplicar por 9 e eu vou encontrar a soma desses três eventos aqui. Encontrei a soma desses três eventos, que é 445,101 mais 498,37 e mais 1.049,40. Então, eu tenho 1.993,48. Esse é o valor lá do meu proporcional de férias, correto? Daí, agora eu preciso encontrar o proporcional de INSS dessas férias. Então, como que eu vou fazer? A mesma coisa. Eu vou pegar o desconto aqui da Previdência Social, que é 756,20, vou dividir por 30 vezes 9. Qual que é o valor? R$ 226,87. Então, bate exatamente com o que está aqui. Porém, observem que qual é a minha base de cálculo de INSS? É 6.057. Então, vamos verificar por que tá tendo essa diferença. Tá vendo aqui, ó? INSS, diferença de férias. Por quê, Priscila? Se eu peguei aqui o valor da Previdência, dividi por 30, multipliquei por 9, é exatamente o valor proporcional aos 9 dias, correto? Correto. Eu fiz a soma do salário e deu esse valor. Por que tem uma diferença? Porque, gente, a base de INSS dessa competência é este valor. Aqui nós desmembramos para encontrar o que é mensal e aqui a gente também desmembrou o que é INSS de férias lá retido. Lembra que eu tinha falado que era uma estimativa? Então, eu preciso agora fazer o cálculo da base para eu ver qual é a diferença que falta eu recolher. Então, a minha base total de INSS é 6.057,03. Essa é a minha base real de INSS. Eu olho lá para minha tabela e eu encontro que é 14%. Então, eu faço vezes 14%
que dá o valor de 847,98, menos 17408, que dá 673,90. Então, o José, ele tem que pagar de previdência social 673,90. Deixa eu até marcar aqui, ó. Quanto que o José tem que reter, quanto que ele tem que pagar de previdência? Então, o José tem que pagar uma previdência de 673,90 na competência 8. Quanto que ele recolheu? Então, se a gente pegar e não fizer essa diferença, vamos ver. 394,80 mais 226,87. Então, no Olerite, eu tenho um valor retido de 621,67. Qual que é a diferença? Então, eu vou pegar ali o meu valor de 673,90 menos 621,67, que é igual a uma diferença de 52,23, que é exatamente o que está aqui no meu Olerite, que deu uma diferencinha aí de 1 centavo. Então, mas Priscila, por que a gente tem que calcular separado? Tem que pegar ali das férias separado e depois soma tudo de novo para poder dar a diferença. Porque eu preciso desmembrar o que foi lá retido de férias. Porque aqui foi usado uma outra tabela. Em um momento aqui que eu calculei, eu usei os 14% sobre esse valor montante. Então, aqui, o INSS, esse valor aqui, ele foi retido com base neste valor. Porém, este valor não representa exatamente o valor da competência. Mesmo que eu pegue aqui 9 dias, eu tenho mais eventos que compõem a minha base de cálculo. Então, primeiro eu vou lá, eu vejo o que eu retive referente àqueles 9 dias lá no recibo, guardo ele, faço o cálculo mensal, vejo quanto que daria mensal, eu somo tudo quanto que ele teria que pagar, né, de INSS nesse mês, somo e vejo qual é a diferença que ainda resta reter de INSS, de Previdência Social, para aquela competência. Então, é isso, pessoal. Olha como que é fácil de entender aí os cálculos, né, de férias, quando eu tenho férias, assim, picadas dentro do mês. Aqui vocês observem que também tem o IR sobre férias. Aqui o IR de férias, ele é só uma mera informação informativa, tá? Então, eu peguei aquele valor, eu desmembrei, multipliquei pelos dias proporcionais e eu encontrei aqui o valor proporcional. Porém, ele é somente uma verba informativa. Eu não recolho uma guia neste valor, porque a guia já foi recolhida integralmente neste valor aqui. Então, você fala, né, explica para o seu colaborador o que realmente, de fato, ele tem a receber. Os dias proporcionais, ali ele tem a gratificação de confiança, aqui ele teria, de repente, uma hora extra, alguma coisa que ele tivesse dentro daquele mês referente a esses 21 dias. E que todos esses valores aqui referente ao recibo de férias é meramente uma informação informativa para calcular a sua previdência social e também o seu fundo de garantia. Tá certo, pessoal? Então, esse é o vídeo sobre como entender e como explicar para o seu colaborador o seu Olerite de férias aí tão temido dos RHs. Então, até o próximo vídeo e eu espero que vocês comentem aí qual é a outra dúvida que vocês gostariam que eu fizesse um vídeo, que eu trouxesse para vocês aqui na prática o cálculo. Espero vocês aí nos comentários, tá bom?